Mauro César Pereira comentou de forma direta sobre a seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti após a derrota para a França em amistoso realizado nos Estados Unidos. Mas será que houve exagero nas críticas depois da partida? Confira mais um trecho do programa Canelada da Jovem Pan Esportes. Eu acho que assim, esses jogadores são jogadores que eles entram em campo de fato pressionados a querer resolver, as pessoas esperam isso deles. O Brasil todo desfalcado, não tem ainda um conjunto apurado, o adversário que é melhor, tem o mesmo técnico desde a Copa de 14, né? Já era o Deschamps. 2012. 12. Então ele está há 14 anos no cargo. Já passou por uma Copa que ele caiu para campeão, que ele perde por 1-0 do Maracanã, na Copa aqui no Brasil, né? Ou seja, foi 1-0, podia ser do campeão. Se não cai ali, pega o Brasil e atropelaria o Brasil. Aquele Brasil do 7-1 perderia para a Alemanha, para a França, quase perdeu para o Chile. O Pinilla mandou a bola de um travessão no final. Né? Então, uma seleção que poderia ter sido campeão em 14. Aí ela ganha em 18, é vice em 22. Nesse meio tempo ganhou uma Euro também, não ganhou? Teve uma Euro também. Fez um vice de Euro em 16. Para Portugal, né? É isso aí. Então, assim, é uma seleção forte. E que tem vários jogadores decisivos, mais do que o Brasil. O Brasil tem bons jogadores? Tem. Mas os franceses têm mais. Você vê, o Doué não jogou, Cherki não jogou, por exemplo. Eles nem colocaram tudo que tinham ali à disposição. Então essa derrota foi muito normal. O problema, acho que nós... A zaga toda desfalcada, né? A defesa do Brasil é uma defesa toda remendada. Um D não jogou. E eles também tinham desfalques. Não jogou Saliba. Pois é, eles tinham desfalques também. O Brasil tinha 7 desfalques. Agora, a França tem mais peças de reposição. Mais conjunto. Trabalho mais longevo. O trabalho do Carlo Ancelotti, ele começa do zero mesmo. Porque, por exemplo, quando você coloca o Dorival Júnior como técnico, ele conhece os jogadores brasileiros. Os que jogaram aqui e os que foram embora. O Diniz também conhece. O Tite já conhecia. Mas o Ancelotti não conhecia. Ele conhecia quem? Ele conhecia os jogadores que ele comandava, os jogadores que ele enfrentava e um ou outro ali, né, mais famoso e tudo que você sabe como joga. Para convocar, tem que ver a Copa. Ele via a Copa do Brasil? Ele via o Campeonato Estadual? Ele ficava de madrugada vendo o jogo da Libertadores lá na Europa? Claro que não. Brasileirão? Não via nada disso. Porque nenhum desses campeonatos repercute lá fora a ponto do cara conhecer profundamente os jogadores. Então ele começa do zero o trabalho, de observação, de entendimento de como as coisas são aqui no Brasil, né? Isso também é importante. Eu acho que ele faz um esforço grande, ele logo arrumou um professor de português, se esforça a falar português. Aquela ação dele no carnaval, mas era um contrato, merchandising, não importa, ele foi pro carnaval, entendeu? Quer dizer, ele está tentando entender como é que é a cultura do brasileiro. Ele usou até a escola de samba como um exemplo de levando no futebol, né? Tudo organizadinho, horário certinho. Isso. Você viu a coletiva ele falando, né? Exato. Isso é legal. Assim, ele tá envolvido. Agora, o resultado não vem tão rápido, gente. Então, assim, esse resultado foi normalíssimo, mesmo com o homem a menos. A França é melhor. Agora, muitos erros cometidos, né? Erros graves que você não pode cometer com uma equipe como essa. Primeiro gol, o passe do Léo Pereira não é bom, mas o Casemiro, ao invés de voltar no Léo Pereira, tenta fazer um giro em cima do Tchouaméni, é desarmado, e aí você percebe o conjunto. O Tchouaméni desarma, a bola fica com o Dembélé, que já, assim, tudo imediato, já aciona o Mbappé, É um abraço. Quando o Mbappé sai na cara do gol ali, não vai acontecer mais nada. Pode colocar quem for ali. Não vai chegar. Não vai chegar. E o segundo gol, o Brenner está lá no ataque, a defesa toda aberta, o Lise carregando a bola com toda a liberdade para acionar a equipe, que é 2-0. Então o Brasil cometeu erros, é normal de uma equipe desentrosada, uma equipe cheia de desfalques e que está enfrentando um adversário melhor. Então, assim, todo esse escarcéu que se fala, perdeu, eu acho um exagero danado, há muita falta de noção. Isso é muito também fabricado pela própria mídia, porque aqui no Brasil a gente não fala assim, vem aí a Copa do Mundo, é o Hexa. Não tem Hexa nenhum, meu irmão. Se Hexa, quanto tempo tem esse Hexa aí? O Vampeta foi campeão em 2002. 2000 vem o Hexa, não veio. 2010 não veio. 14 vem, 18 não veio, 22 não veio. O Brasil foi eliminado por seleções europeias em todas as Copas, cada ano por uma europeia diferente. Cada ano uma europeia. França em 2006, Holanda em 2010, Alemanha em 2014, em 18 a Bélgica e em 22 a Croácia. Próximo adversário na terça-feira, né? O amistoso à noite, terça à noite. Então o Brasil, de fato, ele não é hoje a primeira prateleira das seleções. E o trabalho, talvez esse trabalho do Ancelotti, seja para outra Copa. A minha expectativa é que o Brasil seja competitivo, faça uma boa Copa e vá o mais longe possível. Se acontecer de as coisas caminharem bem, o Brasil for à final, ganhar, vai ser uma surpresa muito positiva para o futebol brasileiro. Mas o Brasil está distante.
Isso tem que ser encarado a vida como ela é. Não adianta ficar fantasiando. Até o Mbappé deu uma entrevista lá no GE, antes do jogo, na véspera do jogo, se não me falha a memória, ou no dia, enfim. E aí ele foi perguntado, você acha que a França é favorita? Ele, não, essa camiseta tem 5 estrelas e tal. É óbvio, declaração protocolar, o cara falar o quê? Se ele fosse falar a verdade, ele sabe que a França é melhor. Ele não vai falar um troço desse. Aí perde o jogo, falou que era favorita e tal. Então, assim, essas declarações são cuidadosas, isso faz parte. Dificilmente o cara fala exatamente aquilo que ele está sentindo, por uma questão óbvia. Se fala, isso volta contra ele depois. Então, eu acho que o Vinícius e o Rafinha têm que jogar mais. Isso depende deles, do técnico, depende do conjunto. Eu acho que eles entram muito afoitos, Vinícius especialmente, querendo resolver, às vezes, sozinho para mostrar que pode ser jogador de seleção. O Luiz Henrique é um jogador muito bom. É que o Luiz Henrique está jogando na Rússia, né? Ele é muito bom jogador. Gente, o Botafogo foi campeão brasileiro graças a Eri Almada, principalmente. Jogadores que, aliás, o Botafogo não tinha condições de ter, né? Pagou? Não pagou, né? O Almada, não tem esse rolo todo. Até o Zenit está questionando negociações com o Botafogo, né? Um breve parêntese, né? Jogadores muito desequilibrantes. E o Luiz Henrique, primeiro, não sofre a marcação que esses dois jogadores sofrem. Tá? O Vinícius e o Rafinha são vigiados muito mais atentamente pelos adversários, por razões óbvias. Entra durante o jogo, entra num outro momento do jogo, e ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é melhor que o Vinícius? Bem, então pergunta ao Real Madrid se quer trocar o Vinícius com o Luiz Henrique, com o Zenit. Vai trocar? Não vai. Ou se o Barcelona quer trocar o Luiz Henrique pelo Rafinha, vai trocar? Acho que não vai. Não significa que o Luiz Henrique não seja bom, ele é muito bom jogador. E é ótimo ter jogadores assim à disposição. Como o Brasil tem o Endrick, que não entrou, o Brasil teria o Estevão em outra situação, né? Que é excelente, e eu acho que vai acabar sendo titular. Então, acho que tem bons jogadores, talvez seja um trabalho para outra Copa. Eu não gosto daquelas comparações com outras gerações. Ah, porque o fulano, ciclano, se você pegar antes de 2002, o Ronaldo também era questionado. O Ronaldinho era questionado, o Rivaldo era questionado, mesmo com a grande Copa que ele fez em 98. O Ronaldo também foi bem em 98, teve aquele problema na final, mas jogou muito bem. As pessoas questionavam. Por isso até havia o clamor pelo Romário, que não foi para a Copa. Aquela situação do Filipão, ele não levou o Romário. Apostou no Ronaldo, o Ronaldo se recupera e joga a Copa e ganha a Copa do Mundo de forma sendo então um cara super decisivo. O Rivaldo jogando barbaridade, o Ronaldinho estava muito bem. Então esses meninos aí que estão na seleção, eles estão escrevendo a história deles. Nós não sabemos o que vai acontecer. Talvez eles não ganhem essa Copa, talvez ganhem outra. A gente não sabe ainda. Então não dá para comparar quem está em curso com quem já terminou, quem já escreveu a sua história, né? Eu acho que o Brasil tem bons jogadores sim, não na quantidade dos franceses, mas tem bons jogadores, pode formar um bom time, mas não adianta ser campeão de amistoso. Isso aí eu me lembro, eu aprendi isso em 81. Em 81, o Brasil foi jogar contra a Inglaterra em Wembley. Nunca tinha vencido lá, 1-0 gol do Zico. Nossa, foi um carnaval. Aí o Brasil jogou com a França, né, ganhou no Parque dos Príncipes. 3-1. Né, ganhou da Alemanha depois, com o Breitner batendo o pênalti e o Valdir Pérez defendendo. Né? 2 vezes. 2 vezes. Aí o Brasil ganha no Maracanã, esse jogo eu fui. Sensacional, até Brasil e Alemanha, 1-0 gol do Júnior no passe do Adílio. Que o Telê não gostava, não sei por que não gostava do Adílio, não levava o Adílio, mas estava naquele time, naquele amistoso. Um jogo com 130, 140 mil pessoas no Maracanã, sensacional, um domingo, Brasil e Alemanha, barato. O gol do Júnior 1-0 pro Brasil. E na Copa do Mundo perdeu. Aí depois veio o amistoso, entre aspas, que era a Copa da Mentira. A Copa das Confederações é a Copa da Mentira, né? Ela era disputada 1 ano antes da Copa do Mundo no país sede do Mundial. Eu joguei 2. Aí ganhava aquilo e perdia a Copa, não era? Eu joguei 2, perdi até para a Austrália, o 3º lugar. Então, mas quando o Brasil Da ganhava... Copa 2002. Do Leão. O Brasil ganhava a Copa das Confederações e depois perdia a Copa do Mundo. Isso aconteceu algumas vezes. Perdi para o México a final em 99. Então, mas depois o Brasil depois começou a ganhar esse negócio. E isso no dia... A principal ilusão foi de 2013, que o Brasil ganha da Espanha, que era campeão do mundo. A Espanha veio aqui, teve um monte de confusão. O jogador parece que não estava muito afim de jogar, teve uns rolos lá no hotel, muita polêmica na imprensa espanhola. Aí o Brasil ganha da Espanha, que era uma seleção tão desmobilizada que ela fracassa depois na Copa no ano seguinte também. Ela era campeã, mas ela estava em mau momento. E aquilo foi tratado como, nossa, agora vai o Brasil, não sei o quê, o Fred de centroavante, então, o Felipão voltou. Um ano depois foi 7-1, gente. 7-1 e péssimas partidas do Brasil na Copa do Mundo. Então aquilo era como ganhar um amistoso. Então não adianta ganhar amistoso. A minha expectativa o que eu espero do Ancelotti, que ele aproveite bem esses amistosos, faça boas escolhas. Ele vai ter 2 jogos antes de viajar para os Estados Unidos, né? Vai ter o jogo de despedida no Maracanã, com o Panamá, vai ter 2 amistosos. Tem um outro antes, que é contra o Egito. Então 2 jogos, e aí vai para a Copa. Na Copa do Mundo, vamos pensar aqui, o Marrocos é um adversário difícil.
Dá para ganhar do Marrocos? Dá para ganhar do Marrocos. Acho que dá para ganhar do Marrocos. Marrocos empatou agora, 0-0. Dá para ganhar do Marrocos. Depois Haiti, que é uma tremenda carne assada, que tem várias nessa Copa do Mundo, com 400 seleções, né? Tem muita seleção sem nível nenhum para jogar o Mundial. Mas vão estar lá. Haiti, todo respeito ao Haiti, não dá. É um time fraco. O Brasil vai ganhar. E Escócia, que é um velho freguês, né? Que perdeu para o Japão ontem. Péssimo time da Escócia. Perdeu de 1-0 em casa ontem. É um time duro. Foi muito ruim. Perdeu em Graço ontem, 1-0. É um time que também só está na Copa porque aumentou o número de vagas. A Escócia disputava as Copas direto, mas desde 98 não jogava. Tem muito jogador que atua na Premier League, mas assim, quarta prateleira, quinta prateleira, não são os top da Premier League, né? Enfim, vai ser um jogo ali, pode ser meio encardido, então o Brasil ganha. Tem tudo para ganhar. Se o Brasil passa em primeiro, ele vai para o mata-mata. Quando começar o mata-mata, já estaremos em julho, né? Ou seja, já teremos 1 mês e pouco de trabalho contínuo. Gente, 1 mês e pouco. 5 jogos, 2 amistosos e 3 pelo Mundial. Aí dá tempo de... Mais do que você fez antes, aí dá tempo de você ter um time de verdade. Porque é 1 mês e pouco, sei lá, eu imagino que o quê? Vai dar umas 6 semanas, talvez, algo próximo disso. Treinando e jogando. Cara, com aquele grupo, aqueles 26 jogadores, aí dá para você ter um time. Então, acho que o que dá para esperar é isso. Essa Copa do Mundo, mais do que as outras, pelo inchaço, ela permite essa projeção. E aí chegar no mata-mata com um time definido, assim, um time base definido, claro, com as opções dos jogadores que entram com maior frequência e pronto para enfrentar qualquer adversário. E aí a tendência é o caldo engrossando na medida que vai avançando, se for avançando. Agora não adianta, gente. Então tem que ser muito realista. Não adianta ficar nessa de, perder para a França, e se não ganhar da Croácia, não acontece nada. Não acontece nada. Se fosse o Dorival, estavam criticando mais. Sim. Acho que seria mais crítico, eu concordo com esse ponto de vista. Muita gente fala isso. Eu acho que o rigor seria maior com o técnico brasileiro, pelo fato do cara ser estrangeiro, pelo fato do cara ter chegado aqui no meio do processo, que eu acho também que faz diferença, né? E eu acho que pouco importa realmente esses amistosos. O importante é a observação, ele fazer as escolhas certas. Acho também que não se avalia jogador que você vai levar. Por exemplo, o Vampeta jogou contra a França, eu joguei contra a Venezuela. O Mauro jogou melhor que o Vampeta. Peraí, você jogou com a Venezuela, o outro jogou contra a França. Um fez uma prova de 2+2=4, o outro fez uma prova de física super complexa. São níveis diferentes. O que eu acho também, Mauro, que a gente vê os caras jogando no todo, não é porque jogou mal um jogo que te tira de uma Copa, ou você fez o primeiro tempo bem e te bota na Copa. Claro. É o seu desempenho no geral. Claro. Por um jogo eu não ia uma Copa do Mundo, ou por um jogo eu ia uma Copa do Mundo, não existe. Eu acho também. E a questão não é do adversário, o nível do adversário. Esses caras que jogaram contra a França tiveram um desafio muito mais complexo pela frente do que vários outros que atuaram em partidas contra os times aqui da América do Sul, a exceção da Argentina, eventualmente Uruguai, Colômbia, né? Você tem ali times fracos, né? Times fracos. Então, o Brasil fica jogando muito tempo contra essas equipes mais fracas. Então, essa que é a minha expectativa. Eu acho que não adianta ficar muito alvoroçado agora. Eu acho que isso não adianta nada. Acho que é um processo, e aí tem que ver o que vai acontecer. Acho que a cobrança maior em cima do Ancelotti tem que ser durante a Copa do Mundo, que ele terá toda a condição. Agora, chegar no mata-mata, o Brasil jogando nada, foi eliminado, aí realmente vai ser decepcionante o trabalho do técnico. Agora ele está em curso ainda, acho que tem que se encarar as coisas dessa forma, embora ficar criando crise na seleção, não sei o quê, isso até gere uma confusão que é conveniente, às vezes, porque dá audiência, gera debate, mas eu, sinceramente, acho isso secundário. Fala galera, se você está gostando do vídeo e quiser mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Bora continuar para o vídeo. Mas eu também tenho uma coisa, eu espero que, por exemplo, quando começar a Copa do Mundo, o Vinícius, o Rafinha, eles tenham o mesmo padrão de atuação, que o Vinícius teve na estreia da Copa passada. Ele começou bem a Copa de 22. Ele não devia ter saído lá no jogo contra a Croácia. Mas ele fez naquele dia um bom jogo. Porque se ele fizer um jogo daquele nível e a seleção tiver realmente cara de time, aí provavelmente o individual vai se beneficiar da qualidade do jogo coletivo. O futebol é assim. E veja, eu também, pensando em Copa do Mundo, eu não tenho muita pressa em ver o time arrebentando em amistosos. Porque, vamos parar para pensar também, porque a gente não começou ontem. Você pega, por exemplo, o ciclo para a Copa de 2006...
Em 2005 era aquela seleção do Quarteto Mágico, que ganhou a Copa das Confederações e ganhando bem, fazendo 4 lá na Argentina, ganhou da Alemanha lá e tal, né? Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, enfim, aqueles caras todos, mais o Kaká, que tinha sido algum tempo antes, aliás, foi logo depois o melhor do mundo, então era um time voando em 2005. Chegou na Copa de 2006, esse mesmo time não conseguiu andar e tomou um banho de bola da França no jogo da eliminação. Aí veio o ciclo Dunga. O Brasil, nossa, voou também, ganhou a Copa América de 2007, até com um time meio alternativo, passou tranquilo pelas eliminatórias, jogou com a Argentina em Rosário, fez 3-1, goleou o Uruguai em Montevidéu. Pô, era um time que estava pronto, o time do contra-ataque e tal, né? Chegou na Copa do Mundo, aquele segundo tempo contra a Holanda, um fiasco e tal, erros individuais, expulsão do Felipe Melo, acabou tudo. Aí vem o ciclo de 14, aquela euforia, né? Termina com os inesquecíveis 7-1. Com o Tite, outros 2 ciclos de Copa do Mundo em que, a partir de 2016, quando ele assume a seleção, o Brasil melhora muito, passa tranquilo pelas eliminatórias, chega na Copa do Mundo, a gente viu o que aconteceu. Mas a gente também teve exemplos contrários, quer dizer, do time que se ajustou lá. Como aconteceu, por exemplo, com a Argentina durante a Copa. A Argentina tinha melhorado, vinha evoluindo de 2019 para frente. Mas a Argentina começa a Copa do Mundo perdendo para a Arábia Saudita. Aí o Scaloni vai trocando vários jogadores durante o Mundial até encaixar o time no momento certo. Eu tenho esperança que isso possa acontecer. E a minha esperança, de fato, cresce com o técnico que o Brasil tem. Ele é um sujeito muito tranquilo, ele não vai sair do sério. Ele já ganhou muito, já perdeu algumas. Então não é um jogo como esse aí, em que a seleção perde por 2-1 para aquela que talvez seja a melhor equipe do mundo hoje, que vai tirar o Ancelotti da normalidade. Porque eu sei que também existe aqui no Brasil, por parte de um grupo de críticos, torcedores e tal, ainda alguma resistência ao fato de que não, por onde já se viu uma seleção brasileira ter um técnico estrangeiro. Pois bem, essa vai ser a primeira Copa do Mundo da história que não vai ter nenhum técnico brasileiro trabalhando. A última esperança era o Silvinho lá com a Albânia. Não tem mais nenhum. 2006, por exemplo, eram 4. O Marcos Paquetá na Arábia Saudita, o Filipão em Portugal, o Zico no Japão e mais o Parreira. Olha o nível aqui dos nossos técnicos. Estava dando uma passada rápida aqui pela Libertadores. Essa semana caiu o Paulo Autuori, que estava no Sporting Cristal, e na semana anterior o Jadson Veira, que era o do Nacional de Montevidéu. Sobrou um técnico brasileiro trabalhando fora, que é o Thiago Nunes lá na LDU, e dos 6 times do Brasil que estão na Libertadores, tem 3 portugueses. Então, não dá também para a gente reclamar de ausência de técnico brasileiro comandando a seleção. A gente tem que encarar essa realidade. Outra coisa, ontem o Japão ganhou da Escócia, que é um time muito ruim, no jogo lá de Glasgow. O Japão até poupou o time, aí na metade do segundo tempo o técnico começou a colocar a cavalaria, a tropa de choque lá e tal, e ganhou o jogo tranquilo. A Escócia é muito ruim. Você sabia que o Japão, desde 2018, não perde para uma seleção europeia? A última vez que o Japão perdeu para uma seleção europeia foi aquele jogo de virada contra a Bélgica lá em 18. Ganhar por 2-0, tomou a virada de 3-2, depois a Bélgica eliminou o Brasil. Então, ou seja, tem alguns países, tem algumas seleções que você vê a evolução. Esse é um caso. Aqui no Brasil você não vê evolução nenhuma. Entra e sai de técnico, entra e sai de jogador e tal. Então a gente não teve um time nesse período todo. A gente teve um bando. Agora que já chegou até aqui, tem que encarar esse jogo contra a França e jogo lá contra a Croácia. 2 jogos sim, para fazer as experiências finais. E a partir do momento em que o grupo se reunir, aí nós vamos ter que cobrar. Aí sim,
Aí a comissão técnica vai ter a obrigação de apresentar jogo coletivo. O Rafinha e o Vinícius vão ter que ser mais cobrados aí por desempenho, até porque, lamento, mas se estiver jogando mal, que seja barrado durante a Copa. A gente já viu isso em muitas seleções importantes. Às vezes o craque do time não está bem. O Raí, por exemplo, quando ele chega lá para a Copa de 94, ele era um dos principais jogadores do Brasil, jogou mal, acabou sendo barrado. E o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Então, o técnico da seleção, ele também tem que avaliar esse tipo de coisa. O cara é importante, o cara ganhou todos os prêmios, é do melhor time do mundo e tal. Bom, Copa é um torneio de tiro curto. Se naquele mês ele não estiver tão bem, senta no banco um pouco. Essas coisas, elas são naturais. E aí é até melhor que a gente tenha um personagem que veio de fora e que não tenha tantos vínculos com a turma daqui, porque na hora de ter que fazer esse ajuste, que às vezes é mais doloroso, ele consegue fazer sem fazer concessões aí para Parçolândia de jogador de bola. Né? Você vê como é que é, né? Vários jogadores se lesionaram, né? Sentindo incômodo. Você vê o Rafinha teve isso na coxa, o Marquinhos, o Vinícius parece que teve algum incômodo, mas parece que treinou hoje para jogar amanhã. Outras seleções também, vários jogadores com problema assim de lesões, né? E isso, Tico, estamos no mês de março lá, tá para acabar a temporada. Na Europa, sim, tá para acabar a temporada. Os caras jogam direto, principalmente os principais jogadores. Eu vi mais ou menos 2 semanas atrás, o Vinícius jogando 2 jogos contra o City, jogou contra o Atlético de Madrid no Clássico, foi convocado, veio. E aqui no Brasil, no mês de março, a gente já faz rodízio. A temporada só acaba em dezembro. E aqui já tá no rodízio, de cansaço. Começou a pré-temporada em janeiro, fevereiro ali, teve a folga em carnaval, tudo, agora parada para a data FIFA. Todo mundo de folga, algumas agremiações voltam a treinar na quarta-feira, no meio de semana. E esses jogadores aí, estão tudo em final de temporada, né? Tá acabando lá o campeonato, você vai pegar o campeonato espanhol, o campeonato espanhol, menos de 10 rodadas para acabar. Você vai pegar a Premier League, menos de 10 rodadas para acabar. E aqui estamos na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, os caras estão cansados, fazendo o rodízio. Isso só por falar de calendário. Por que é uma cobrança maior? Os dois principais clubes do mundo, né, o Real Madrid e o Barcelona, no último mês aí, teve o Rafinha voltando, que estava lesionado. Desde quando o Rafinha joga, o Barcelona não perde com ele em campo. E o Vinícius Júnior marcando gol atrás de gol, sendo desequilibrante nos últimos jogos. Lógico que isso traz para a seleção, né? São 2 atacantes de beirada do campo que jogam em 2 principais equipes do mundo, né? A gente viu aí a Premier League, o Barcelona classificou, o Rafinha jogando muito, o próprio Vinícius Júnior sendo decisivo contra o City. E isso reflete quando você vem para a seleção brasileira. Só que não perdeu de uma seleção qualquer, né? A gente está esperando muito. Pô, o Brasil vai pegar a França, vai atropelar. E essa França aí, se você pegar essa França que jogou contra o Brasil, tinha mais de 7, 8 jogadores que fizeram a final contra a Argentina. Um dos maiores jogos era a final da Copa do Mundo, praticamente quase há 4 anos atrás. Você tinha ali, ó, Dembélé, você tinha Mbappé, você tinha o Theo, que fez parte, Hernandes, você tinha os zagueiros que estavam também. Então, quer dizer, o entrosamento maior, o Deschamps já tem mais de 10 anos comandando a seleção francesa. Isso não quer dizer também, passar um pano, que a seleção brasileira também, com o Ancelotti, vai ter aí 3 meses, quase 6 meses de trabalho. Mas esses atletas vêm sendo convocados, foram convocados pelo Dorival, foram convocados pelo Ramon Menezes, foram convocados pelo Fernando Diniz. Então, já foram na Copa do Mundo. Eu sempre falo assim, na Copa do Mundo de 2002, foram 6 jogadores de 98. Cafu, Roberto Carlos, Dida, Denilson, Rivaldo e Ronaldo. 17 jogadores novos foram para 2002. 17, que foi a primeira Copa do Mundo, que foram 23 atletas. Né? Essa seleção aqui, provavelmente no dia 18 de maio, a convocação, né? Final, pode ter certeza que vai mais de 15 jogadores que jogou a última Copa. Se você pegar, mesmo com desfalque e tudo, dá mais de 15. Então é para ter um entrosamento maior, uma mentalidade maior.
E vai se cobrar de quem? Dos 2 principais atletas que jogam nos 2 principais clubes do mundo. O Rafinha teve um incômodo, foi cortado, né? Sentiu, saiu do intervalo. E o Vinícius Júnior, todo mundo espera que ele faça essa diferença, né? Mas a verdade mesmo, eu sempre falei assim, esses amistosos, para quem já está garantido, é só para você elogiar ou criticar mesmo. E alguns é para pegar, que nunca foram, tem uns 6, 7 ali que estão participando agora, é para ver se faz uma fumaça e tenta estar na lista final. Coisa que vai, vamos supor, se o Luiz Henrique sair jogando contra a Croácia, se fizer um bom jogo, ele garante a vaga dele, mesmo tendo do lado dele ali o Estevão, que não está nessa, mas vai estar, porque ele é o principal jogador desde quando o Ancelotti assume, marcando gols. Vai estar o próprio Rafinha, tudo com a perna esquerda ali, que joga no mesmo lado. 3 ali, né? Então eu vejo assim, a cobrança do jogo. O Brasil com 11, a França com 10 desde o primeiro tempo, mas de fato que não foi um grande jogo. Dos jogos que eu vi das eliminatórias que eu assisti, ou das eliminatórias não, desses amistosos, um jogo interessante, muito bom, foi Holanda e Noruega, jogando, todo mundo ali sem aquela incumbência de ter que mostrar, porque são seleções já formadas, a Noruega lá, até sem um rala de tudo, foi poupado, se deu o luxo de poupar. Os outros jogos foram tudo normal, teve a Alemanha, voltou a jogar bem também, né? Ganhou da Dinamarca, foi da Dinamarca. Suíça, 4-3. 4-3, a Dinamarca ganhou na repescagem, faz a repescagem. Tudo normal, você vê que a Argentina ganhou da Mauritânia, 2-1, tomando um gol no último minuto. É mais para alguém se consolidar para ir para a Copa do que mesmo encher os olhos e encantar a plateia, no caso que é nós do lado de cá que está assistindo o jogo e até trabalhando.